dia a dia. E hoje nós iremos falar sobre curando as feridas da alma. Hoje é o último dia. Eu gostaria de pedir para você, onde você está, que você abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, que a palavra do Senhor, ela diz assim, Hebreus capítulo 12, no capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra do Senhor diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que palavra maravilhosa! A palavra de Deus, ele é tudo na nossa vida. Nós precisamos entender que através da palavra nós somos curados, nós somos restaurados, somente através da palavra de Deus, somente através do nosso caminhar. E eu gostaria de orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por esta palavra. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração, fala ao coração, Senhor, de cada um que está nos assistindo. Aqueles que irão assistir, que o Senhor também possa falar, Pai. Muda a história, Senhor, da nossa vida. Muda a história, Senhor, de cada um, Senhor. Transforma, Senhor. Tira todas as feridas, Senhor, da nossa alma. Vai tirando agora, pelo poder do nome de Jesus. Vai abrindo, Senhor, nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais. Que nós possamos, ó Pai, ouvir, compreender e entender os propósitos do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar de honra nas nossas vidas, Pai. Que tudo que nós falarmos seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Aleluia. Somente a palavra de Deus tem o poder de dividir alma e espírito. Ela que faz essa divisão, juntas e medulas. E somente a palavra de Deus ela é apta para discernir pensamento e propósito do coração do homem. A palavra de Deus, ela faz tudo isso na nossa vida. Nós somente precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós buscamos esse entendimento da palavra de Deus, nós podemos ser curados, podemos ser restaurados, podemos ser transformados. Deus, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa família. Mas nós precisamos dedicar a conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim que nós precisamos sigamos e prossigamos em conhecer dia a dia o Senhor. Não podemos parar o nosso conhecimento. Só Jesus Cristo tem o poder para curar. Primeiro, Ele cura o nosso espírito. Jesus Cristo, Ele tira o pecado do nosso coração. Segundo, Jesus Cristo, Ele cura o nosso corpo, tirando as doenças. Terceiro, Ele cura a alma, sarando o sentimento, as feridas, as dores. Jesus é o médico dos médicos. Ele é o psicólogo dos psicólogos. Quantas pessoas estão esquecendo de Jesus, esquecendo da palavra do Senhor, estão tão atribuladas que não conseguem mais nem ler a palavra, já buscaram todo o socorro dos psicólogos, dos psiquiatras, porque não conseguem mais. Mas a resposta é, busque Jesus. Busque Jesus. Jesus, Ele quer curar cada um de nós. A restauração da alma está interligada à libertação. O ministério de libertação normalmente não tem um resultado duradouro se não houver a cura da alma, se não ir até as raízes da nossa alma. Quando nós vamos até as raízes, nós arrancamos as ervas daninhas. Nós tiramos aquilo que está prejudicando o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento familiar, o nosso crescimento com Deus, o nosso crescimento
em todas as nossas áreas. As portas de entrada do mal devem ser todas fechadas, para que o inimigo não possa entrar ou voltar a entrar. Porque o inimigo, ele sai. Quando nós somos libertos, há uma libertação, o demônio tem que sair pelo poder do nome de Jesus. Mas esse inimigo, se essas feridas que ele deixou não for curada, não for restaurada, ele vai voltar e vai trazer mais 7 demônios com ele. E aquele estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? O Senhor, Ele quer curar as nossas feridas, Ele quer tirar tudo que está prejudicando a sua vida, o seu relacionamento com a sua família. O Senhor, Ele quer fazer essa transformação. Lá em Mateus capítulo 9, 12, 13, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessito de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus disse que o são não precisa de médico. Nós, os cristãos, nós precisamos de médico. Nós precisamos do médico dos médicos, de Jesus Cristo. Muitos cristãos acham porque eles já estão na igreja, eles acham que eles já são salvos, acham que eles não precisam mais fazer mais nada. Sim, nós precisamos sim fazer. Precisamos buscar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, para que ela possa nos curar. Porque salvação é uma coisa, a cura é outra coisa. Santidade é uma coisa. A santidade, cada dia nós temos que buscar essa santidade. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 6, a palavra também diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e a obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Nós precisamos ter a submissão ao Senhor, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. As nossas armas são espirituais, elas vão destruir fortaleza, elas vão destruir o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E ela vai levar o nosso pensamento cativo à obediência de Deus. A nossa alma precisa ser curada. Toda a fortaleza que está dentro de nós, ela tem que ser destruída. Como o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, ele tinha que entrar na terra prometida, e lá tinha fortaleza, lá tinha reis, tinha tronos, e ele teve que destronar reis, ele teve que destruir fortaleza. Tudo isso fala do quê? Fala da nossa alma. Assim também a nossa alma tem fortaleza dentro de nós, que tem que ser destruída, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos entrar na Jerusalém celestial, para que nós possamos estar na terra prometida, no Éden celestial. E muitos de nós não entendemos, nós lutamos contra nós mesmos, lutamos contra os irmãos, mas o Senhor, hoje Ele quer curar as suas feridas. Cada ferida, cada pingo, cada respingo de pecado que esteja na sua alma, hoje você vai entender e você vai ser liberto pelo poder do nome de Jesus. Jesus, Ele está te visitando. O Espírito Santo está te convencendo do que está em você. As principais fontes das feridas da nossa alma. Nós precisamos saber aonde que entra as nossas feridas. Aonde que ela entrou? Como que elas entraram? As principais fontes, primeira coisa, é a nossa família. Depois, nós temos a cultura secular, que é a convivência do dia a dia. Nós temos também as religiões legalistas. Existem religiões legalistas que fazem com que, é como também uma porta de entrada, são fontes de ferida da nossa alma. Escolhas erradas.
Nós escolhemos muitas coisas erradas que também são fontes das nossas feridas. Pensamentos. Quantos pensamentos? Nós não conseguimos controlar o nosso pensamento. Deixar de viver o dia a dia. Quantas pessoas se preocupam com o dia a dia? Pensa no amanhã, quer viver coisas que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 30 dias, já começa a preocupar hoje. Perspectivas negativas da vida. Quantas pessoas só pensam negativo na sua vida? E o abandono de Deus. Essas são as principais fontes de entrada do inimigo na nossa alma, que vai provocar feridas em nós. E eu quero começar falando sobre a família. A família, ela pode transferir coisas boas e coisas ruins, positivas ou negativas na nossa vida. Nós podemos ter uma personalidade ajustada ou desajustada. Depende da família que você foi criado. Depende das pessoas com quem que criaram você. Então, tudo isso aí vai influenciar na sua vida. Vai influenciar no dia a dia. Uma das principais dificuldades hoje, que são portas de entrada, são a ausência paterna. A ausência paterna, ela impede o crescimento sadio dos filhos. Ela rouba aquilo que os filhos têm direito, que é o amor, que é a segurança, que é a aceitação e a disciplina. Então, a ausência paterna. Muitos pais são ausentes dentro de casa. Muitos pais, eles trabalham, eles fazem tudo para a sua família, mas não vê os seus filhos crescer, não acompanha o crescimento, não participa da vida ativa do seu filho, não ganha o direito de ser amigo do filho ou da filha. Por quê? Porque ele estava fazendo outras coisas. A prioridade dele era outras coisas. Muitos pais, eles se divorciam, abandonam, eles buscam a felicidade em outro casamento, mas esquecem dos filhos. Isso traz o desajuste para os filhos, desajuste para a sociedade, desajuste no modo geral para a humanidade. Os pais são responsáveis para determinar na vida dos filhos a identidade, o propósito e o destino. Os pais, o pai, ele é responsável para determinar na vida do filho a identidade. A identidade do filho ou da filha. A masculinidade do filho homem, o pai determina. A feminilidade da filha mulher é o pai que determina. E muitas vezes não é isso que está acontecendo, porque está gerando tantas coisas. Está gerando o homossexualismo, o lesbianismo, muitas coisas por causa do quê? Da ausência paterna. Por causa de separações. Tudo isso tem a sua raiz na família. A família é a célula máter da sociedade. A família é onde tudo começa. E Deus, ele projetou a família. No coração de Deus, a família é prioridade. Esses traumas de infância são todas as experiências negativas que ficaram guardadas no subconsciente, e elas vão se manifestar na idade adulta, na vida dos filhos. Algumas coisas, elas se manifestam na adolescência, na pré-adolescência. Outras coisas se manifestam na idade de 30 anos. Muitas vezes um abuso, uma ferida, um trauma. Quando nós menos esperamos, ele aparece. E aí é onde nós não sabemos o que é, porque houve um bloqueio. Então, o que nós precisamos entender? Que a família, ela tem que ser estruturada na palavra de Deus. Ela precisa ter o alicerce na palavra de Deus. A cultura secular, ela também é uma das fontes de ferida da alma. A cultura secular, ela determina um padrão que nós precisamos viver, e muitas das vezes as pessoas querem ter tudo, mas não conseguem. Então elas querem viver o padrão do mundo, não o padrão de Deus. O que a cultura diz, o que a sociedade está colocando,
que a moda coloca. Isso também são fontes de ferida da nossa alma. As religiões legalistas. As religiões legalistas, elas não têm amor. Elas querem implantar somente aquilo que elas acham, elas impõem regras que determina a vida das pessoas. Nós somos livres. Quantas religiões está aí? Proíbe isso, proíbe aquilo. Isso são religiões legalistas. Elas geram doença na alma das pessoas. As escolhas erradas que nós escolhemos, o ser humano é dotado de inteligência, vontade própria, sentimentos e livre-arbítrio, o que torna responsável pelas suas escolhas. Cada um de nós escolhemos o que nós queremos fazer, o que nós queremos viver, o que nós queremos comer, o que nós iremos gastar. Essas escolhas erradas, as escolhas de vida que nós tomamos, elas também são fonte de ferida da nossa alma. Os nossos pensamentos é uma das fontes de doença da nossa alma. Os nossos pensamentos podem curar ou prejudicar a nossa alma. Olha só, quantas pessoas vivem pensando coisas que não deveria nem passar pela mente. Olha só o que Paulo fala para nós, lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, isso nós devemos pensar. Por que nós pensamos coisas negativas? Por que nós deixamos os pensamentos negativos entrar na nossa mente? Não vai dar certo, eu não consigo. Nós recebemos as instruções do inimigo. Nós pegamos os pensamentos. A nossa alma é a entrada, a nossa mente é a entrada dos pensamentos. E quando nós deixamos ele entrar, ele pode chegar até o coração e descer a nossa alma. A palavra do Senhor também diz assim, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, a perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, nós temos que transformar a nossa mente. A nossa mente tem que ser mudada, dia a dia, mudada pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus, pelo padrão de Deus. Aí nós vamos aproveitar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas enquanto isso, nós não iremos conseguir aproveitar o que Deus tem para nós. Peça ao Senhor para sondar o seu coração. No Salmo 139, verso 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração, sondar os nossos pensamentos, para que nós possamos ser livres. Se tiver algum caminho mau, se tiver algo que nós estamos pensando ou fazendo, o Senhor tira de nós. Mas nós precisamos fazer isso aí. Nós também precisamos que uma das fontes de entrada de feridas na nossa alma é quando nós deixar de viver cada dia. Quando nós deixamos de viver cada dia, nós estamos preocupados com o dia do amanhã, como está escrito em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquietais com o dia do amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o próprio dia mau. Então, olha só, o Senhor Jesus, Ele está nos orientando. Não se preocupe com o dia do amanhã, preocupe com o hoje, viva o hoje, pense no hoje. Não pense no que você vai ter que pagar daqui a 30 dias. Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas que ainda não aconteceu. Nós precisamos confiar em Deus. Deus, Ele vai prover na nossa vida. Ele vai agir por nós. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão
edifica e vão aqueles que vão o trabalho sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, e vão aqueles que trabalham. Então é o Senhor que faz tudo. Existem pessoas, né, que não conseguem ter paz, porque ele vive preocupado com tudo. Preocupa até com a vida dos outros. Preocupa com o vizinho. O Salmo 118, verso 24, a palavra do Senhor diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Hoje é o dia do Senhor. Viva, alegre-se no Senhor. Viva esse dia como fosse o último dia da sua vida. Deixa o Senhor se preocupar com o amanhã, porque o Senhor, não existe o amanhã, o Senhor ele é eterno. Cada dia, o dia foi feito para o homem, o tempo, a hora foi feito para o homem, não para Deus. Para Deus não tem hora, não tem dia. Para Deus não tem tempo, para Deus existe somente a eternidade. É isso que nós precisamos entender. Nós somos seres espirituais, nós somos seres naturais. O tempo foi feito para nós, mas quando nós chegarmos no céu, só vai existir a eternidade. Expectativas negativas também atraem doença para a alma. Existem pessoas que só dizem coisas ruins, negativas, não conseguem ver o lado positivo da vida. Assim só atrai para si o que há de pior, provocando assim doença na alma. As pessoas são negativas. Esse tipo de pessoa nós precisamos passar distante delas. Só vive reclamando, só vive falando palavras que vai trazer maldição, não vai dar certo as coisas. E quando nós estamos misturados com elas, o que vai acontecer? Nós estamos também atraindo coisas negativas para nós. A cura das feridas da alma só será completa se for através da palavra de Deus. Se você quer curar a sua alma, se você quer curar as feridas que você tem, você precisa buscar a palavra de Deus. A Bíblia está recheada de versículos que falam sobre cura, sobre restauração, sobre bênção, sobre maldição, que nós precisamos somente buscar no Senhor. A maioria das doenças não deveria ser tratada pelos remédios, mas sim pela palavra de Deus. Quantas pessoas estão tomando remédio? Nós precisamos agir pela fé. Os médicos estudaram para isso. Para nós precisamos também ter fé em Deus. Agir por fé. Você pode ir no médico, sim, deve ir, deve fazer o seu check-up. Mas a última palavra é de Deus, não é dos médicos. Quantas pessoas estão cheias de remédios? Cheias de remédio? Está se dopando? Nós precisamos buscar na palavra de Deus e receber a cura pela fé. Porque senão nós começamos a confiar mais no homem do que em Deus. Como Deus nos criou, Ele nos conhece, Ele nos entende. Ele é o nosso melhor e maior psicanalista. Ele é o nosso maior psicólogo. Ele tem um manual do fabricante. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe o que está dentro de nós. No Salmo de número 139, no verso 16, a palavra do Senhor diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes de nós sermos formados dentro do ventre da nossa mãe, os nossos ossos, Deus já nos conhecia. Nossos ossos ainda estavam em forma, Deus já nos conhecia. Então Deus sabe tudo que está dentro de nós. As suas decepções, as suas feridas, as suas alegrias, os seus choros, a sua tristeza, Deus sabe. Conversa com Deus, conversa com o papai, Ele sabe todas as coisas. Nós precisamos entregar a nossa vida à mão de Deus, confiar nele. Nós não podemos deixar o inimigo falar o contrário. Quando o inimigo vem falar, você fala assim: olha, o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. O sangue de Jesus, ele vai nos purificar.
E você pode clamar por Jesus, Jesus me ajuda. Quantas pessoas estão recebendo informações na mente do diabo? O diabo está colocando na mente deles. João capítulo 8, verso 32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Jesus é a verdade. Então nós precisamos conhecer a verdade, conhecer Jesus, caminhar com Jesus, e Jesus vai nos libertar. João 8,36 também diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente se Jesus Cristo vos libertar, nós seremos livres. Porque se nós confiarmos, ficarmos colocando a confiança em homens, Deus usa, os homens usa, mas Deus, Ele deixou a sua palavra. Então, Jesus, Ele vai nos libertar. A partir do momento que nós conhecemos a sua palavra, nós pegamos a palavra dele, e essa palavra se torna vida dentro de nós, para nós sermos libertos. É isso que o Senhor está querendo dizer para nós desta noite. Todas as suas feridas, tudo que está dentro de você, é através da palavra, é através da entrega, é através da busca. A medida que nós caminhamos com Deus, será a medida da nossa cura. O que acontece? As pessoas, elas afastam do caminho do Senhor, e depois ela quer voltar e quer ser curada. Mas ela só quer somente a cura e depois volta de novo. Se ela buscar a cura e continuar prosseguindo, caminhando com o Senhor, ela vai ter a cura eternamente. Mas se ela não prosseguir com o Senhor, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir a cura, ela vai se frustrar. Então, uma vez nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse assim: aqueles que meu Pai me deu, ninguém arrebata da minha mão. Então, se Deus, Ele levou você até Jesus, então você é do Senhor agora. E o Senhor, Ele não vai perder você, Ele não vai nos perder. Então nós precisamos caminhar com o Senhor Jesus. Nós decidimos andar com Deus ou não, é nós que decidimos. Deus, Ele está sempre à disposição, Ele está sempre de braços abertos nos esperando, como Ele estava esperando o filho pródigo. Deus, quando nós andamos com Deus e andamos em espírito, é que as coisas vão ser diferentes. O apóstolo Paulo disse assim: digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfará a concupiscência da carne. Por que nós estamos satisfazendo a concupiscência da nossa carne? Sabe por quê? Porque nós não estamos andando no Espírito. Nós não estamos cheios do Espírito Santo. Se nós queremos ser libertos, é através do Espírito Santo, através do convencimento, é através de nós ser cheios dos dons espirituais, dons vocacionais, dons ministeriais, e nós vamos ser cheios do Espírito Santo, e o inimigo não vai ter poder para entrar na nossa vida. Aquilo que está dentro de nós vai sair de dentro de nós. Mas se nós não temos força para isso, e nós não sabemos, então nós precisamos do quê? Aprender a palavra de Deus, buscar esse aprendizado, pedir, clamar ao Senhor, e Ele vai dar a cura, Ele vai restaurar, Ele vai te guiar em toda a verdade. Você não vai ficar no engano mais, você não vai ser enganado pelo inimigo, enganado pelas doutrinas, enganado pelas as seitas que aí estão. Muitas e muitas seitas estão aí, trazendo filosofias, sofismas para nossas mentes. O apóstolo Paulo disse: digo, porém, andar em espírito, e jamais satisfareis com o concupiscência da carne. Gálatas 5,16. A única maneira de vivermos em plena liberdade é andando no Espírito. Se nós estivermos andando no Espírito, nós temos liberdade. Liberdade no Espírito, liberdade em Deus. Todo crente que nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo dentro do seu espírito humano. Você nasceu de novo. Você tem o Espírito de Deus no seu espírito. O Espírito Santo, ele quer tomar todo o seu ser, todas as áreas da sua vida. Mas para isso, você precisa deixar. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus, sendo Deus, ele foi obediente. Ele obedeceu o que o Pai tinha para ele. E ele obedeceu também o Espírito Santo.
O nosso espírito foi misturado com o Espírito Santo de Deus que nos formou, e nós não podemos separar isso. Não tem como ser separado, porque está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 6, 17, diz assim: aquele que se ajunta ao Senhor se torna o mesmo Espírito com Deus. Nós nos tornamos o mesmo Espírito com Deus. Então não tem como mais nós nos separar. Somente quem vai nos separar, o nosso Espírito do Espírito de Deus, naquele grande dia, a morte, quando nós chegarmos diante do Senhor. Então, o único problema que você tem e eu tenho sou eu mesmo. O único problema na minha vida sou eu. Eu deixo ou não ser curado. Fora do Espírito não existe vida cristã. Fora do nosso Espírito não tem vida cristã. É por isso que Paulo teve a ousadia para dizer que se andarmos no Espírito jamais satisfaremos os desejos da nossa carne. A carne vai sempre militar contra o Espírito. A nossa carne vai querer as coisas do mundo, o nosso Espírito vai querer as coisas celestiais. O grande segredo da santidade está no grau do nosso arrependimento. Alguns, eles se arrependem naquele momento, depois volta a fazer. Outros se arrependem e passam para o outro lado, outro estágio. Como está o nosso arrependimento? Uma vez que eu sei que a carne foi crucificada, eu preciso me considerar como morto. A nossa carne já foi crucificada. Então nós já morremos para o mundo, morremos para a coisa da carne. Gálatas 2, 19 e 20 vai falar. A Bíblia diz assim: estou crucificado em Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Este que agora tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então olha só, Jesus Cristo, Ele nos amou e se entregou por nós. Ele nos amou. Então agora, nós precisamos viver em Cristo. O viver em Cristo. O morrer é lucro. Então nós precisamos compreender isso. O sangue pode tirar os nossos pecados, mas não pode mudar a nossa natureza. O sangue de Jesus, ele cura o nosso pecado, mas não pode mudar a minha e a sua natureza. É necessária a cruz para nos crucificar. O sangue trata com o pecado, mas a cruz trata com o pecador. A cruz vai tratar com o pecador. Cada um de nós temos uma cruz para nós carregarmos, temos nossa dificuldade, mas a cruz é ela que vai tratar de nós. Deus quer mais que pecadores perdoados. Deus, ele quer mais do que pecadores perdoados. Deus quer filhos que te pareçam com Ele e tragam dentro de si a sua natureza. Deus, ele quer filhos, ele não quer só pecador perdoado. Ele quer filhos que se pareçam com a natureza dele. Nós estamos parecendo com a natureza de Deus na nossa atitude, no dia a dia. Nós não obtemos a vitória sobre o pecado pelo nosso esforço. Quantas pessoas estão se esforçando para não pecar, para não fazer as coisas erradas? Nós não conseguimos. Nós só obtemos a vitória pelo Espírito Santo de Deus. Se nós andarmos no Espírito, a nossa natureza é mudada. Quando a nossa natureza é mudada, as coisas ficam mais fáceis. Como nós andarmos em Espírito? A palavra diz que nós precisamos estar em Espírito dia a dia. Todos os dias. Deitar em Espírito. Quando você dormir, nós dormimos, descansamos, mas nosso Espírito não dorme. Lembre-se que a carne possui obras. 15 obras da carne. Mas as virtudes do Espírito são frutos. São 9 frutos do Espírito. Não é fácil perceber a diferença entre obras e frutos. A obra depende do meu esforço. Mas o fruto é algo que fluirá espontaneamente. Enquanto
eu estou vivendo no Espírito. Se eu estou vivendo no Espírito, o fruto vai fluir naturalmente na minha vida. Mas se eu estou vivendo na carne, eu tenho que me esforçar dia a dia para não pecar, para não fazer coisa errada. Então, quando eu estou no Espírito, as coisas vai fluir naturalmente. O padrão de Deus é bem simples. Se andarmos no Espírito, não haverá lugar para a provisão da carne. Se andarmos na dependência do Espírito, então naturalmente venceremos a carne sem esforço natural. Você quer vencer a sua carne? Ande em Espírito. Você quer ser curado nas suas feridas? Ande em Espírito. Peça perdão. Libere perdão. Peça o Espírito Santo para fazer essa mudança de pensamento, tirar tudo que está dentro de você que desagrada a Ele. O mundo espiritual, existe duas leis no mundo espiritual. Romanos 8:2, a palavra do Senhor diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E existe a lei do Espírito e vida e a lei do pecado e da morte. Essas duas leis, elas estão em ação todos os dias. A lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte é o que nós estamos andando. Ou nós andamos na lei do Espírito, ou nós estamos andando na lei do pecado e da morte. Muitos estão caminhando em passo largo para a morte, sem Jesus. Existem também duas leis naturais, que é a lei da gravidade e a lei da proporção. A lei da gravidade, ela me prende no chão, e se eu pular de algum lugar alto, ela me empurra para baixo. É como fosse a lei do pecado e da morte. A lei da gravidade, ela sempre está me puxando para baixo. A lei do pecado e da morte também está me puxando para baixo. Agora, a lei da proporção. Os aviões, eles voam porque eles estão numa lei superior. Quando nós também estamos numa lei superior, que é a lei do Espírito, nós estamos diferentes. O avião, quando ele está na lei da proporção, ele está acima da lei da gravidade. A lei da gravidade continua, mas a lei da proporção é superior. Mas se nós saímos desse avião, quer dizer o seguinte: nós entramos na lei da gravidade. Nós entramos na lei do pecado e da morte. Então, imediatamente a lei da gravidade ela vai entrar em ação. Para quê? Para nos destruir. E assim também é a lei do pecado. Quando nós deixamos de andar no Espírito, a lei do pecado vai entrar em ação para quê? Para nos destruir, para nos derrotar. Se eu deixo de andar no Espírito, eu estou andando na lei do pecado. Se nós queremos andar em vitória, ande na lei do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Busca o Senhor. Busca o Senhor enquanto nós podemos achar e encontrar Ele. O Senhor, Ele tem coisas grandes para nós. Ele quer nos libertar. Nós temos, na Bíblia fala que o Jeová Rafá, o Deus que te sara, te cura. Então nós temos o Deus que nos cura, que nos liberta. Nós temos Jesus Cristo. Nós temos a palavra de Deus que nos ajuda dia a dia. Por isso nós precisamos aprender a palavra de Deus, fazer o que Deus tem para nós. Nós estamos encerrando essa campanha. Você que assistiu todas as ministrações, você aprendeu um pouco sobre a sua alma, como você guerrear contra o inimigo, como você resolver alguns problemas que você tinha. Hoje você aprendeu sobre as feridas da alma. Para nós sermos curados, nós precisamos do quê? Andar na palavra do Senhor, andar em Espírito. A palavra do Senhor nos cura, nos liberta, ela traz restauração para nós.
Por isso, a importância do aprendizado, a importância da escola bíblica dominical. Tudo que eu aprendi até hoje, 99% foi na escola bíblica dominical. Você ensina e você aprende. Quando você ensina, você tem que buscar mais e você vai aprender. Muitas pessoas, elas só querem aprender, mas elas não querem ensinar, não querem abrir a boca, não querem se dispor para a obra do Senhor. Nós precisamos aprender, ser curado, restaurado e ajudar a outras pessoas a ser restaurado, ser curado. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração nessas 7 semanas, nessas 7 ministrações. Que Deus possa continuar falando, que Deus possa nos dar outras oportunidades para nós trabalharmos com essa área, nas quinta-feiras, que é culto de cura e libertação. Deus ele tem mostrado as áreas que Ele quer nos tratar, nos restaurar, nos limpar. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, aonde você está. Feche os seus olhos, faça uma reflexão da sua vida, sobre as suas feridas, tudo que está dentro de você que não é da parte de Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento o seu altar, Senhor, a tua igreja, os teus servos, as tuas servas, as famílias, ó Pai, que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir, Senhor. Vai visitando eles, ó Pai, vai quebrando todas as cadeias espiritual do mal, toda a fortaleza. Na tua palavra está escrito, Senhor, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus, a verdade é a sua palavra. Limpa, Senhor, e purifica, Senhor, cada um, Senhor. Tira cada ferida, Senhor. A ferida, Senhor, dos familiares, as feridas, Senhor, de autoridades eclesiásticas, de autoridades que estão sobre a vida deles, ó Pai. Todas as feridas, Senhor, vai sendo quebrada, vai sendo tirada pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós amarramos agora todos os demônios das trevas. Toda a força do mal contra essas famílias, contra essas vidas. Seja amarrado, amordaçado e lançado ao mais profundo abismo, e todo mal sai em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar de honra. Vai passando agora, Senhor, o teu bálsamo, o teu refrigério, a tua paz vai entrando, Senhor, nesta alma, Senhor. Vai trazendo, Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Te agradecemos, ó Pai, porque está escrito na tua palavra que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, e toda a honra e toda a glória seja dada a ti, somente a ti. Amém. Amém. Eu quero encerrar, eu quero dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e a sua família, pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que crêem, digam amém. Amém. Deus abençoe.